Gente, escrevi o meu primeiro livro de terror. E ele se chama A Figura. Eu escrevi um livro, vocês estão entendendo? Meu nome! Essa história aqui se passa numa vila com menos de 3.000 habitantes, onde a névoa cobre as ruas e as lendas locais assustam os turistas. Onde vive nossa protagonista, que começa a ser assombrada por algo bem assustador. E que talvez tenha a ver com os lugares proibidos que ela entrou escondido no passado, quando ela era apenas uma criança arteira em busca de aventura nos trilhos abandonados no meio da serra. Enfim, esse livro aqui fui eu que escrevi. Meu nome! Finalmente vamos falar sobre A Figura. Que inclusive você já pode comprar, clique no link que tá na descrição e no comentário fixado. Desde que eu anunciei que eu tava para lançar um livro, vocês me lotaram com perguntas sobre a história, sobre o processo da escrita, como eu consegui que uma editora publicasse o meu livro. E eu quero contar tudo isso para vocês, os bastidores, as curiosidades, falar um pouco sobre a minha carreira, por que eu consigo escrever um livro, não foi do nada, eu já tinha uma experiência com escrita. Aproveitar e falar um pouco da minha infância, de tudo que eu trabalhei para chegar aqui, porque eu sei que vocês gostam de saber da vida dos outros, então eu vou, deixar vocês entrarem aí um pouquinho na minha vida, falar como eu consegui também fazer o meu canal, o processo de tudo. Até porque muitos de vocês não devem nem saber que eu nem sempre fui youtuber, Eu ganhava dinheiro com outras coisas antes. Eu tenho 30 anos de idade, mas até os 27 eu trabalhava com outras coisas. Eu sou formada numa faculdade, eu fiz freelas, eu fui CLT, enfim. Então eu não vou falar tanto da história em si, eu vou falar mais dessas curiosidades, responder algumas perguntas que vocês tiveram. E no dia 22 de junho, quando o livro oficialmente lança, aí eu vou postar um vídeo para vocês lendo os primeiros capítulos, para vocês verem se vocês gostam do estilo da escrita, se vale a pena comprar. Quem confiou em mim já desde o começo e comprou já, muito obrigada. Mas quem tá na dúvida ainda, no dia 22 eu vou ler o comecinho para vocês verem se vocês querem gastar o seu dinheiro com isso aqui ou não. Eu juro que vale a pena. Todo mundo que já leu amou. Ou seja, o vídeo de hoje é para os curiosos e fofoqueiros que querem saber um pouco da minha vida e também como que é, publicar um livro, como que é escrever um livro, enfim. No meu Instagram, uns dias atrás, eu pedi para vocês, naquelas caixinhas de perguntas, sabe? Fazerem perguntas. Então eu vou contar toda a minha história, toda a história, do processo da escrita, já respondendo essas perguntas. Eu vou falar de tudo com a companhia dos meus cachorros. Vou tentar contar tudo isso pra vocês, se os cachorros deixarem. Linda, linda, linda. Beijo na boca não, que eu tenho namorado, você tá maluca? Natália do Futuro aqui. Gente, queria dar um recado rapidinho que eu tava conversando com alguns de vocês por e-mail para ler as histórias de alguns inscritos aqui no canal. Infelizmente, com tudo que eu tinha que fazer pro lançamento do livro, não deu tempo e eu tô indo viajar agora, mas eu volto em julho. E aí em julho e em agosto eu quero fazer vídeo lendo as histórias dos inscritos. Então, eu não esqueci de vocês, é que eu conversei com tanta gente que eu não tô conseguindo responder todo mundo e avisar que vai adiar um pouquinho, então eu queria avisar por aqui, tá? Não esqueci de vocês, em julho estamos de volta e vamos ler histórias de inscritos. Bom, então vamos começar com a minha história de vida, Eu sempre tive o sonho de ser escritora. Isso aí é o clichê de todo autor, Desde criança sempre sonhou em escrever, comigo não foi diferente. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam é que, tecnicamente, eu já tive o meu primeiro livro antes. Eu já escrevi o meu primeiro livro antes. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu escrevi um livro chamado As Aventuras de Doudou, que tinha umas 40 páginas. Ele nunca foi publicado, Não sei porquê, perderam a oportunidade, mas tudo bem. Isso foi lá em 2005, eu nasci em 95, então em 2005 eu tinha uns 10 anos de idade, e a história devia ser super mal escrita, confusa, mas eu lembro mais ou menos de como ela era. Eu lembro de passar muitos dias sentada na frente do meu computador de tubo, escrevendo a história no Word. E eu lembro muito bem do dia que eu terminei. Por quê? Eu coloquei a história para imprimir na impressora de trabalho que meu pai tinha aqui no sítio, porque na época a gente morava aqui no sítio. Só que eu imprimi a história justamente no dia em que minha avó estava comemorando 70 anos de idade. E estava rolando os preparativos da festa que minha mãe estava organizando. E tudo que eu escrevia, durante toda a minha infância e minha adolescência, eu mostrava para minha mãe corrigir.
melhorar, criticar, dar seus apontamentos, enfim. E eu lembro que eu imprimi as 40 páginas de Aventuras de Doudou, dei pra minha mãe e falei, corrige. E ela ficou, não filha, não dá, hoje eu tô preparando a festa. E eu passei a festa toda super ansiosa esperando ela ler. Eu não consigo lembrar da festa da minha avó, eu só lembro de eu meio puta da vida que minha mãe não tinha lido a minha história. Só que assim, gente, era um livro genial, como que ela não parou tudo pra ler? Eu não consegui entender. Mas enfim, digo isso pra vocês entenderem que desde pequena eu escrevia muito e minha mãe corrigia tudo. Ela criticava mesmo, tá? E eu acho que isso foi muito importante pra eu ser tão perfeccionista do jeito que eu sou hoje. Às vezes eu exagero um pouco no perfeccionismo, sim, mas na maior parte das vezes eu acho que é uma característica boa. Tanto que o primeiro capítulo da figura eu reescrevi mais de 10 vezes. Eu parei de contar depois da 10ª vez. E isso foi pro melhor. Eu penso na história no começo e eu penso nela agora, ficou muito melhor. Foi super importante pra mim ser perfeccionista mesmo. Pra história foi muito importante. Vou resumir rapidinho as Aventuras de Doudou só por curiosidade pra vocês, mas contava a história do Doudou, que era um cachorro que morava num sítio com a dona dele. A dona dele tinha uns 10 anos de idade, né? Acho que era bem inspirado em mim, nos meus cachorros. E a dona dele tinha sido sequestrada. Então o Doudou resolve sair pelas ruas atrás da sua dona. Só que Doudou era um cachorro mimado, de casa. Ele não sabia o que era viver na rua. Então ele fica super perdido. Ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe o que fazer. Nisso ele encontra um beco com vários gatos de rua. E os gatos ficam, sabe, não gostam muito dele. Até que, e ele pede ajuda, né? Por favor, me ajudem a achar minha dona, não sei o que, eu não sei andar na rua, blá blá. E ele acha que, eu tenho a sensação dele não gostar muito de gatos e ele mudar a opinião dele depois que ele conhece um gato em particular, que chamava Pretinho, era um gato preto, que entre todos os gatos que odiavam cachorros e ficaram pra ele, o Pretinho chegou e falou, eu vou te ajudar a achar a sua dona. Então ele se aventura com esse gatinho pelas ruas atrás da dona. Eles descobrem uma amizade ali, né? Uma amizade improvável entre cachorro e gato. Eles se livram dos seus preconceitos. Eu não sei se eu tô fantasiando, gente, mas eu lembro de ser algo assim, tá? Até que eles finalmente encontram um outro sítio onde os sequestradores estavam guardando a menina junto com vários outros animais que tinham sido sequestrados. Não sei pra que eles tinham sido sequestrados e por que a menina foi sequestrada. Eu acho que era pra pedir recompensa, não sei. Só sei que Doudou e Pretinho conseguem salvar todo mundo, liberam todos os animais, salvam a dona. E aí quando a dona, a criancinha, né, volta pra casa com o Doudou, eles oferecem de acolher o Pretinho. Eles adotam o Pretinho e aí ele começa a ter uma vida de mimado dentro de casa, ser amado, ele não conhecia o amor antes, não sei o quê, e é essa história. Isso tudo tá na minha cabeça. Agora eu me pergunto, será que realmente foi isso que eu escrevi com 10 anos de idade? Ou foi um blá 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 meio confuso e na minha cabeça tava rolando tudo isso? Não sei. A minha mãe também não lembra. Ela diz que guardou o texto, a gente não sabe onde tá, vamos tentar procurar. Enfim, apesar de eu sonhar em ser escritora, o meu sonho verdadeiro mesmo era ser cineasta. Escritora era meio que um extra. Ah, se eu fizer um livro vai ser legal porque eu adoro escrever. Mas o meu sonho era trabalhar com filmes. E eu passei a minha juventude inteira querendo isso. Tanto que, quando eu fiz 17 anos e me formei na escola, eu passei direto na faculdade e fui fazer cinema. Eu me formei em comunicação social com habilitação em cinema. Só que aí, quando eu me formei na faculdade e eu queria seguir como roteirista de filme e tudo mais, eu acabei me frustrando com algumas coisas do cinema que nem vale a pena falar aqui, mas eram coisas do passado também, que hoje em dia nem são coisas que me pegam mais, mas tudo bem. Aconteceu também que todos os meus amigos próximos não quiseram seguir carreira no cinema, foram para outras áreas. Eu me senti sozinha, meio tipo perdida na vida, já não sabia mais se era o que eu queria. Nisso eu estava morando em São Paulo, eu voltei para minha cidade, para o interior, voltei a morar com os meus pais. Precisei de uns meses aí tentando me reencontrar, sem saber o que eu queria fazer. Não me reencontrei, não decidi, até pensei em virar escritora nessa época. Voltei a ter o sonho de ser escritora. Pensei em entrar numa faculdade de letras, porque eu imaginei que fosse assim que eu conseguiria ser escritora, mas eu fui, gente, muito CDF a vida toda. Eu estudei muito, desde que eu era criança eu gostava muito de estudar. Eu lembro que quando eu era criancinha eu não gostava das férias, porque eu queria continuar estudando. Eu era nerd assim. Na adolescência eu dei uma relaxada, né, porque eu comecei a causar um pouco, mas eu continuava estudiosa.
Mas eu gostava de férias também. Enfim, na faculdade estudei muito também. E aí, quando eu me formei e pensei em cursar letras, eu já estava cansada de estudar. Eu só queria trabalhar. Eu sei que dá pra gente estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas eu só queria trabalhar, eu não queria estudar mais. Na época da faculdade, eu me interessei pelo YouTube. Eu assisto YouTube desde que eu era muito criança. Eu lembro do dia que meu pai me apresentou o YouTube pela primeira vez. Eu era super criancinha. Eu peguei os primeiros dias de YouTube por causa do meu pai, porque ele me apresentou. Eu ficava assistindo no meu tempo livre e nunca deixei de assistir YouTube, assisti muito. E na época da faculdade, eu comecei a também fantasiar em ser youtuber. Mas eu sabia que era, tipo assim, uma coisa para poucos, que não tinha nada a ver, que eu não ia ter coragem, que não ia dar certo. Então eu continuei com o sonho de cineasta. Quando eu me formei, eu até pensei em fazer YouTube, mas eu achei que talvez a carreira de escritora fosse algo mais certo, aí eu também desisti porque eu não queria estudar, enfim, resolvi ir trabalhar. Passei num emprego, fui contratada como CLT, só para vocês entenderem, eu me formei na faculdade com 21 anos em 2017. Aí, uns meses depois que eu me formei, eu fiquei pensando um pouco, fiquei na casa dos meus pais, não sei o quê, e logo depois já comecei a trabalhar, já entrei nesse trabalho, que era em outra cidade. Então, para estar nessa outra cidade 8 da manhã e sair 6 horas da tarde, eu saía da minha cidade 7 horas da manhã e voltava às 7 horas da noite, porque eu dava carona para as pessoas também que moravam perto de mim. Enfim, eu passava o dia inteiro fora, batia ponto, não sei o que lá. Como qualquer outra pessoa que trabalha CLT, né, gente? Mas me frustrou. Acho que muita gente que trabalha assim fica frustrado, né, em alguma hora. Eu queria trabalhar viajando o mundo, fazendo filmes, não sei o que. E aí, de repente, eu estava presa no escritório, numa sala com mais 50 pessoas, num cubículo, fazendo um trabalho que eu não gostava. Eu era roteirista de videoaula, só para vocês saberem. O trabalho em si não era ruim, era divertido. Meus colegas de trabalho eram incríveis, amo eles até hoje, tenho contato com alguns. Mas como eu tinha imaginado um monte de coisa para mim e de repente eu estava num cubículo no escritório e eu passava o dia inteiro trabalhando, porque quando eu chegava em casa às 7 horas da noite era comer, tomar banho e dormir. E eu não fazia nada, eu só trabalhava num lugar que eu não podia nem crescer. Eu acabei entrando aí num quadro meio depressivo e comecei a ficar meio apática com as coisas. Realmente foi uma época confusa assim para a cabeça. Mas ao mesmo tempo foi uma fase muito importante para mim, porque quando eu aprendi a fazer roteiro para videoaula, eu aprendi a fazer roteiro para vídeos, porque eu só roteirizava para cinema. E agora nesse trabalho eu estava aprendendo a fazer vídeos curtos e coisas visuais, colocar a imagem na tela, enfim. Inclusive, se você estudou numa Anhanguera da vida, talvez você até tenha visto um vídeo meu. Ele chamava KLS, o formato. Eram vídeos de 3 minutos que a gente pegava uma matéria, tipo, sei lá, física quântica. A gente recebia um briefing, né, o conteúdo, e tinha que explicar tudo o que aconteceu em um semestre nesse vídeo curto de 3 minutos, sendo criativo. Então, por exemplo, eu peguei lá um vídeo de estética, que falava sobre coisas de estética, metodologia de estética, blá blá blá. Aí eu colocava um personagem, a gente sempre usava atores para explicar a matéria e a gente podia criar personagens. Então eu colocava um motoboy explicando por que passar protetor no rosto é importante, aí explicava coisas químicas do protetor, não sei o que. O trabalho era tipo isso. A gente nunca soube direito quanto esses vídeos ajudavam realmente os alunos, porque em 3 minutos você não consegue explicar muita coisa, né? E a gente ainda perdia um tempo com as passagens criativas de introduzir o personagem, não sei o que. Mas enfim, esse era o meu trabalho, eu me dedicava bastante para ele, me dei muito bem, recebi elogios, então fui ficando mais confiante no meu trabalho. Aprendi a ser menos perfeccionista, porque antes eu demorava muito para escrever, porque eu ficava refazendo. Lá no trabalho eu tinha 2 dias para entregar o roteiro, então tinha que só fazer, faz e entrega. Então eu fui aprendendo a ter confiança em mim e não ficar reescrevendo tudo o tempo todo, sabe? E óbvio, como a gente escrevia um vídeo a cada 2 dias, eu fiquei 1 ano e meio lá. Então eu escrevi mais de 100 vídeos, 200 vídeos, sei lá. Eu peguei muito o exercício de escrever criativamente, sabe? Então eu peguei técnicas de escrita, eu acostumei a escrever bastante. E aí quando vocês me perguntam, Nath, o que você faz com bloqueio criativo? Eu vou dar as respostas mais pra frente. Mas uma coisa que me ajudou muito foi ter trabalhado nesse lugar
ter escrito muitos vídeos, ter escrito mesmo quando eu não queria escrever, porque aí você pega a rotina da escrita, entendeu? Como qualquer outra coisa que você pratica, você vai às vezes fazendo no automático mesmo, porque você pegou o jeito, entendeu? Nessa época que eu trabalhava lá, não é que eu ficava o tempo todo trabalhando, às vezes a gente tinha um tempo livre, que eu usava para sair, tomar café e fofocar, obviamente. Porque como geminiana eu fiz muitas amizades e adorava sair o tempo todo para conversar, e o meu chefe deixava porque eu entregava um trabalho bom, então ele deixava. Mas eu também usava meu tempo livre para fazer outras coisas. Eu escrevia roteiro de vídeos no YouTube, isso lá em 2018, 2017, tá, gente? Não tinha coragem de fazer um canal nessa época ainda, mas já estava praticando para quem sabe num futuro eu, começar. E eu escrevia contos. Principalmente no final do meu tempo lá, eu comecei a escrever muitos contos. Comecei vários contos, não foram todos que eu acabei, não ficaram tão bons, outros ficaram muito legais. Não fiz nada com eles, mas eu ficava escrevendo contos. Aí, no começo de 2019, eu estava bem infeliz lá, como eu falei pra vocês. E eu tinha guardado bastante dinheiro, porque eu queria sair da casa dos meus pais e começar uma vida adulta. Mas então eu resolvi torrar esse dinheiro viajando. E é péssimo falar isso, não recomendo, mas eu tinha o privilégio de poder morar com os meus pais, né, gente? Então eu poderia fazer uma loucura dessas e saberia que depois eu voltaria para casa dos meus pais e estaria tudo bem e só ia demorar um pouco mais para eu sair da casa deles, sabe? Eu fiz isso com a minha melhor amiga. A gente tem uma amiga que mora na Bélgica, então a gente ia ter onde ficar. E aí a gente imaginou, putz, como a gente vai ter onde ficar, a gente não vai ter tantos gastos assim, vai ser suave. Mentira, o dinheiro acabou muito rápido e a gente meio que ficou presos na casa dessa amiga, coitada. Ela ficou dando abrigo pra gente lá. A nossa viagem, tipo, Europa, não saiu como a gente estava esperando. A gente ficou muito tempo presa dentro de casa, só que gastando em euro. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu viver algumas coisas lá. E foi ali que eu comecei a realmente colocar em prática a minha ideia de fazer um canal no YouTube. Eu filmei muito da viagem, porque eu queria fazer um vlog. Isso foi lá em 2019, tá? Quando eu voltei pro Brasil, veio a pandemia 2020. Em 2020, uma amiga minha me deu a oportunidade de ser roteirista de um projeto da empresa dela, que eles estavam fazendo um curso sobre diversidade e eles precisavam de um roteirista. Obviamente, outra pessoa especialista no assunto, pessoas diversas escreveram o briefing, pra mim, e eu só transformava em roteiro. Só que aí essa minha amiga falou, você não quer editar esses vídeos do curso também? E eu falei, eu editava só curtas na faculdade, não sei se eu sei editar e tal. E ela insistiu, não, você é boa editando, a gente tá precisando de editor bom, eu não tô curtindo muito o que a gente tem, então faz só um vídeo pra eu conseguir mostrar aqui na empresa como seria um vídeo bem editado, e aí a gente vê o que dá. Fiz, gostaram do meu trabalho e me contrataram como roteirista e editora. E assim, eu passei a pandemia completamente focada nesse curso, roteirizando e editando tudo. E foi aí que eu fui aprendendo a editar, a colocar animação, até aprendi a mexer no After Effects para fazer animações, não sei o quê. Fiquei boa na edição nessa época e foi quando eu tive coragem de abrir o meu canal no YouTube. Ai meu Deus, eu não vou conseguir gravar aqui. Bom, vamos gravar andando porque as cachorras não estão deixando eu gravar sentada aqui no meio das folhas. Fiz o meu canal em 2020 porque finalmente me deu coragem. Afinal, eu não ia ter que ver ninguém, estava presa dentro de casa. Ou seja, se eu passasse muita vergonha fazendo meus vídeos, eu não ia ter que encontrar meus amigos, meus colegas em rolê e ter que explicar o que eram aqueles vídeos, entendeu? Eu não tinha muita segurança em mim mesma, que depois eu descobri que foi uma grande besteira, porque quando eu postei o meu primeiro vídeo e não avisei ninguém, pessoas que eu não falava há anos encontraram o vídeo e repostaram nos seus Facebooks, vieram falar comigo, a galera elogiando, falando para eu continuar, me parabenizando. O que eu aprendi é que eu devia ter tido mais confiança nas pessoas também, na bondade das pessoas. E também na minha capacidade de fazer coisas interessantes, no meu esforço. Eu achei que todo mundo ia me zoar e na verdade todo mundo me apoiou e repostou os meus vídeos. E eu tava esperando o pior das pessoas, sendo que as pessoas que eu convivo são muito boas, são muito legais. Por que eu tava esperando isso? A verdade é que eu era muito insegura. Nossa, tá bonita aqui, hein? Enfim, comecei meus vídeos fazendo coisas que eu assistia, que era vlogs,
pintando parede, fazendo receitas. Muita gente tem um carinho antigo, né, por esses vídeos, mas a verdade é que eles não davam muita view, porque eles não tinham nada de muito inovador. E eu nunca ia conseguir uma carreira com eles, uma carreira que pagasse minhas contas, sabe? Então, apesar de eu ter carinho por esses vídeos, eles não davam view o suficiente para eu conseguir me sustentar. E outra coisa também, eu dividi o meu tempo com os freelas, porque eu finalmente consegui morar sozinha em 2021, 2022, comecei a pagar aluguel, pagar minhas contas, e eu me sustentava com os freelas, porque o YouTube não dava dinheiro. No meu primeiro 1 ano de YouTube, eu não tinha nem 100 inscritos, demorei 1 ano para conseguir 100 inscritos. E aí eu postei o vídeo que mudou tudo, que foi o meu primeiro análise de filme, Garota de Fora. Esse vídeo viralizou, foi bizarro. Eu que tinha 30 views nos meus vídeos, de repente em um dia peguei 1000 views. Aí depois, em uma semana, tava com 100 mil views. E eu tinha 100 inscritos, de repente em um dia fiquei com 1000 inscritos, em uma semana fiquei com 10 mil inscritos, em um mês eu fiquei com 30 mil inscritos, 40 mil inscritos. Foi bizarro. Só que eu gostava ainda de fazer os vídeos de vlog, de receita, então eu intercalava vídeos de análise de filme e vídeos de receita de vlog, e o meu canal estagnou. Ele não continuou crescendo, porque realmente o que faria sucesso era as análises de filme, né? E eu insistia ainda nos vlogs. E aí o meu canal realmente só começou a caminhar para eu ter uma carreira no YouTube quando eu postei a minha primeira creepypasta, Ted the Caver. E acredite, gente, se quiser, eu quase não postei esse vídeo. Como era algo diferente, algo que eu nunca tinha feito, que você precisava passar medo pro espectador, eu senti que eu não consegui fazer isso, eu achei que o vídeo tava uma bosta. Eu não acreditei em mim de novo, quase não postei. E só postei porque minha mãe tinha me ensinado uma coisa muitos anos antes. Quando eu tava na faculdade, eu fiz um curta-metragem que ia ser apresentado para todo mundo. Num dia específico, num auditório para um monte de gente ver. Fiquei morrendo de vergonha porque achei que estava ruim, que as pessoas não iam gostar. Tava com muita vergonha, não queria ir nesse dia da apresentação. E a minha mãe me obrigou a ir porque ela falou, se tiver ruim, você vai encarar que tava ruim e as críticas, entendeu? Você tem que ir. E se tiver bom, você tem que estar lá para receber os elogios. Você tem que assumir as coisas que você faz. Não dá para fugir. Então, quando eu tava quase não postando o vídeo de Ted the Caver, eu postei porque eu lembrei desse dia. Inclusive, eu fui na auditório, né, apresentar esse curta na faculdade. Todo mundo aplaudiu muito, as pessoas gostaram demais. Deu super certo, o meu vídeo estava muito bom. Era uma animação em stop motion. E também me ajudou a ficar mais confiante, né? Que você precisa estar lá, mesmo para as críticas e para os aplausos também, sabe? Não dá para ficar fugindo. Então, eu postei esse vídeo do Ted the Caver, lembrando da lição que minha mãe me deu. E deu certo, muito certo. Creepypasta é uma das coisas que eu sou mais conhecida aqui, né? Então, obrigada, mãe! Quando a gente tá fazendo algo novo, sempre dá muito medo, né? Mas o que eu aprendi é que toda vez que eu comecei algo novo, eu fui com medo mesmo, sabe? Escutei esses dias um podcast da Lela, da Gostosos Também Choram, que ela tá lançando um livro, né? Na mesma época que eu, e o podcast que ela fala sobre o lançamento do livro e sobre fazer as coisas com medo mesmo. Nossa, eu assim, parecia que ela tava lendo a minha mente. Foi exatamente tudo que eu senti. Recomendo esse podcast. E é isso, gente. Tudo que deu certo na minha vida eu fui fazer com muito medo, achando que ia dar errado, e no final acabou dando certo, porque é isso, né? Você tem que se arriscar, não tem o que fazer. Quem não se arrisca não merece viver extraordinário. E aí, gente, eu não ganhava muito bem com o YouTube. Mesmo os meus vídeos indo bem, eu não ganhava o suficiente para só fazer YouTube. Eu continuava fazendo meus freelas. Isso lá em 2023, 2024. Eu só consegui largar os freelas porque o YouTube criou uma coisa mágica chamada membros. Pessoal, se tem alguém que vocês têm que agradecer por esse canal existir, por esse livro existir, são os membros. Gente, vocês tornaram os meus sonhos realidade. Ai, que sede, ai, que sede. Ai, que sede, bebe água, filha. Cala a boca, humana. Bom, e aí, em 2024, quando os membros surgiram... Nossa, ela tá respirando do lado da lapela. Não vai dar pra falar. Linda, não vai dar pra falar perto de você. Quando os membros surgiram em 2024, logo
eu consegui me sustentar só com o YouTube. Os membros deram muito certo, muito rápido, foi bizarro. E aí eu consegui largar os freelas, finalmente, e só focar no YouTube. Foi também em 2024 que o Pedro entrou em contato comigo. Um anjo da minha vida. O Pedro assistia meus vídeos e era editor na Maquinaria, a editora que publicou meu livro. Mas antes disso tudo acontecer, ele entrou em contato comigo por e-mail, pediu para eu ligar para ele, e a gente teve uma conversa muito legal no telefone. Ele quis saber se eu escrevia além de vídeos para o YouTube, se eu tinha o sonho de ter um livro publicado. E eu falei que sim. Contei que eu, inclusive, tinha um conto publicado. Aí vai uma curiosidade para vocês. Quando eu estava naquela fase estagnada... Cachorras! Vocês estão bem? Elas estão bem, gente. É só briga de irmãs. Tão bem, tá? Enfim, quando eu tava naquela fase estagnada na vida, sem saber o que eu ia fazer, não sei o quê, eu escrevi um conto sobre essa sensação de estar estagnado na vida. E era sobre uma mulher que fica presa no elevador, ela não sabe que botão clicar e aí ela fica presa lá pra sempre. É uma coisa meio fantástica, assim, enfim, mandei esse conto pro concurso, ele passou e o conto foi publicado num livro de contos. Eu tenho um livro aqui, vou mostrar pra vocês. Então falei pra ele que eu já tinha escrito alguns contos, que eu tinha um publicado, que eu sempre tive o sonho de escrever, e ele me fez a proposta de, a gente tá atrás de pessoas que a gente acha que tem o talento pra escrita. Eu vejo seus vídeos e acho que você é muito boa contadora de histórias. E assim, se você tiver o interesse de escrever um livro, faz o seguinte: cria uma premissa para mim. Isso foi em agosto de 2024, eu acho. E me apresenta na Bienal do Livro. Vou estar lá trabalhando. Você aparece por lá. A gente tira uns minutinhos aí, uma meia hora, uma hora para fazer uma reunião. Você me apresenta a ideia. Se eu gostar, se eu achar que é boa, eu levo para minha chefe e a gente vê se a gente compra sua ideia. Então, criei uma história que, na verdade, como eu tinha pouco tempo, eu peguei um conto que eu gostava da ideia e meio que transformei ele numa história longa. Peguei esse conto que eu gostava muito, que chamava Minha Casa Está Diminuindo. Eu sei, não tem nada a ver com a figura. Vou chegar lá. E transformei numa história completa para um livro. Fui na Bienal, apresentei para o Pedro a ideia. Antes disso, apresentei para as amigas, para a Lari e para a Laura. Eu estava super nervosa, elas me ajudaram a colocar alguns pontos nos is, sabe? Porque tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, então elas me ajudaram a elaborar melhor, deixar mais redondinho, porque eu tive pouco tempo para elaborar. E aí quando eu cheguei na Bienal, eu estava super tensa, muito nervosa, consegui apresentar para ele. Ele gostou da ideia. E aí, depois que ele gostou da ideia, sem poder me prometer nada, ele falou assim, você sabe quem que é a atriz Parisotto? Ela tá lançando Pelas Entranhas com a gente, né, pela Maquinaria. Eu já tinha conversado rapidamente com a atriz, porque ela queria me mandar o livro dela, que inclusive já recomendei pra vocês, né, e recomendo 1000 vezes, porque é muito bom. A capa é linda, Letargia também é lindíssimo, e ela ainda conseguiu superar, gostei muito. Enfim, a atriz estava na Bienal, porque ela tinha acabado de lançar esse livro pela minha editora também, e ela tava, tipo, num espaço, num salão enorme, autografando o livro para as pessoas que compraram, para os fãs dela e tudo mais. E aí o Pedro falou, viu, você não quer ir lá ver ela para você ver como é ser uma escritora, ter o seu livro publicado e depois autografar para as pessoas, para você sentir o que você pode viver daqui a um tempo? E eu falei, óbvio que eu quero ir. Fui. Vimos aquele salão lotado, cheio de pessoas, muito animados para comprar o livro dela. Conheci ela minimamente, né? A gente falou rapidinho, assim, uma fofa, uma querida, adoro ela. E assim, me inspiro muito em tudo que deu certo para ela, para me alimentar, sabe? De tudo que ela viveu e sonhar com um dia viver isso também. Enfim, foi uma experiência muito boa. Eu torci muito pelo sucesso dela e sonhei com o meu no futuro, talvez. Enfim, foi muito inspirador. Nossa, eu fiquei muito feliz por ela. Depois que o Pedro gostou da minha ideia, ele falou, Nath, é o seguinte, você vai ter que montar um projeto, porque eu preciso apresentar, né, para a editora o seu projeto e a gente precisa ver se você tem capacidade de escrever um livro. Então, nesse projeto tinha que ter premissa, tinha que ter construção dos personagens, tinha que ter as minhas inspirações, como ia ser escrita, uns exemplos da minha escrita, não sei o que. Eu tinha que mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha que fazer um projetão assim para eles, sabe? Depois que eu fiz esse projeto, mandei, eles toparam
quiseram bancar a minha ideia. E aí, eu não lembro exatamente quando eu assinei o contrato, mas em outubro de 2024, eu já estava com um contrato para fazer esse livro. Outubro de 2024. E de outubro até dezembro, eu tive muita dificuldade de escrever essa história. Por quê? Contava a história de uma mulher de 50 anos de idade que tinha 2 filhos e era tudo pela visão dela. A história era muito complexa, muito maluca. Não que a figura não seja complexa e maluco, mas de uma outra forma que eu não tinha muito conhecimento. Eu não sou uma mulher de 50 anos, não sei o que é ter filho, então eu teria que fazer muita pesquisa para escrever do ponto de vista dela, escrever como uma mulher de 50 anos. E eu não vou falar muito sobre a história, porque quem sabe um dia eu escrevo ela, né? Mas tinha uma coisa meio fantástica da casa dela tá diminuindo, não sei o quê. E eu percebi que eu ia precisar de muita pesquisa para escrever essa história e resolvi mudar totalmente. E foi aí que a Cris surgiu, uma jovem de 22 anos, solteira, que não tem filhos, que tem vários problemas na vida, mas é um pouco mais próxima de mim. A história dela é totalmente diferente. Eu tive o privilégio de ter uma família muito legal, que sempre me apoiou em tudo. E a vida da Cris é uma vida muito difícil. Mas vários sentimentos que ela sente, principalmente de solidão, que é o grande, né, conflito da história, eu sei o que é. E você se sentir estagnada e não se sentir suficiente e as inseguranças, enfim. Eu já tive 22 anos de idade, hoje eu tenho 30, né? Na época eu tinha 28, eu acho. Mas eu saberia escrever um pouco melhor como ela. Então eu decidi mudar totalmente a história e eu queria que essa nova história se passasse numa cidade pequena, com poucos habitantes e que fosse repleta de lendas urbanas, porque ia fazer sentido para a premissa que eu estava criando. Então, eu entrei em contato com o meu amigo Rogério, que ele entende muito de folclore brasileiro, e perguntei para ele se ele conhecia alguma cidade assim, como eu estava descrevendo. Ele me deu algumas opções e reforçou muito Paranapiacaba. Falou que era um lugar incrível, que tinha tudo a ver com o que eu estava procurando. Eu fui pesquisar mais sobre e me apaixonei. Porque assim como a Cris, Paranapiacaba também é um lugar isolado, com medo do esquecimento, tinha tudo a ver com o que eu queria. Foi tipo um milagre, assim, casou perfeito. Eu não sei nem explicar o que eu senti quando eu descobri Paranapiacaba e entendi que aquele era o lugar ideal para o meu livro. E aí, nas minhas pesquisas, eu também descobri que essa vila foi muito importante para a história do Brasil e eu nem conhecia ela. Então eu resolvi pesquisar mais a fundo, fui cada vez me apaixonando mais. Em janeiro de 2025, eu combinei uma reunião com o pessoal da maquinaria para apresentar a minha nova ideia. Fui na reunião que a gente tinha marcado muito nervosa, porque eu tinha assinado o contrato para um prazo para entrega do livro. Eu ia precisar de mais, porque a história tinha mudado. E também eu tinha assinado o contrato para uma história. E agora eu queria apresentar uma coisa totalmente diferente. Quando eu cheguei lá, eu cheguei muito preparada. Eu já tinha tudo o que ia acontecer do começo ao fim. E para minha sorte, o pessoal se apaixonou por essa nova ideia. Eles acharam que ela estava mais bem estruturada, que eu parecia mais confiante, que eu estava muito apaixonada, adoraram se passar em Paranapiacaba. O Pedro, inclusive, conhecia a vila, achou perfeito, toparam e me deram mais prazo. Então assim, gente, eu sou eternamente grata à maquinaria por acreditar em mim. Vale mencionar que na época que eu assinei o contrato para escrever esse livro, foi a mesma época que eu comecei a sair com meu namorado. E conhecer ele foi essencial para essa escrita. Ele me ajudou do começo ao fim e ele me apresentou uma das pessoas mais importantes para essa história toda, a Dona Marília. Por quê? Em fevereiro de 2025, ele me chamou para ir viajar para a praia com a família de um amigo dele. Quando a gente estava na praia, eu contei para a família do amigo dele sobre a minha ideia da história. Eles falaram que eles já tinham ido várias vezes para Paranapiacaba e conheciam inclusive uma senhora que tinha morado lá, tinha tido um estabelecimento lá, porque a Dona Marília nunca morou lá, né? Mas ela tinha um estabelecimento lá. Me passaram o contato dela. Então, eu já tinha na cabeça que eu queria conhecer Paranapiacaba porque eu achava que era justo com a vila eu ir lá e conhecer para poder ser o mais verdadeira possível com aquele lugar. Não adiantava só eu pesquisar pela internet, eu tinha que ir lá conhecer, falar com as pessoas de lá. Nisso eu também marquei um encontro com a Dona Marília, conheci ela, conheci a história de vida dela, do marido dela, do Portuga dela. Peguei as fotografias
do marido dela, que ele era apaixonado pela vila. São as fotografias que inclusive estão na capa do livro e foram importantíssimas para o meu vídeo que eu fiz de Paranapiacaba. Então quando vocês me perguntam, Nath, ter feito vídeo sobre a vila te inspirou o livro? Tecnicamente sim, porque o livro mudou muito depois que eu fiz o vídeo, mas o livro veio antes do vídeo. Eu só fiz o vídeo porque eu estava estudando pro livro. Vocês entenderam? Já estava tudo planejado há muito tempo. E aí, quando eu fui na vila conhecer, falei com pessoas que moravam lá, muitas coisas do livro mudaram. Porque além de eu ver presencialmente coisas que eu tinha escrito errado, eu também pude conhecer os moradores locais e entender como é importante para eles a história da vila, como é importante para eles salientar como Paranapiacaba foi importante para o Brasil, entendeu? E não só falar das lendas, que para eles era essencial que a vila fosse conhecida por outras coisas também. E eu acrescentei tudo isso no livro. Mas enfim, tudo isso eu tô falando porque se eu não tivesse saído com meu namorado, esse livro seria outra coisa. Não é muito doido? Eu não teria conhecido a Dona Marília, um monte de coisa seria extremamente diferente, até porque ele leu vários capítulos enquanto eu estava escrevendo, me deu dicas, sugestões, me ajudou com as ideias, enfim. O mundo é muito doido, né? Tipo, olha como o universo funciona. Nossa, é muito bizarro. A experiência de escrever a figura tá sendo muito doida, tá sendo uma jornada espiritual para mim. Enfim, em 2025 eu continuei pesquisando muito durante a minha escrita do livro, não só sobre Paranapiacaba, mas eu pesquisei o que era trabalhar em açougue, como era para desossar carne, vi muitos vídeos no YouTube de açougueiros explicando das técnicas, o que precisava ter, o que não precisava ter, não sei o quê, e até coloquei algumas falas deles assim, com as minhas palavras, óbvio, de açougueiros que eu vi no YouTube, então precisa ter técnica, você tem que ser humilde, não sei o quê. Então me inspirei bastante nesses açougueiros que eu vi no YouTube. Também li esse livro aqui, que fala sobre mães que abandonam seus filhos. Por quê? Tem essa história, né, em A Figura, uma mãe abandonando uma filha. E eu queria escrever de uma maneira com um certo conhecimento, porque eu nunca fui mãe, eu nunca abandonei um filho, e eu queria ver o que é que essas mães falam sobre o assunto, como que a sociedade vê elas. Esse livro me ajudou bastante, então eu pesquisei muito. E essas pesquisas me ajudaram muito em bloqueio criativo também, que vocês me perguntaram, né, como que eu fazia para sair dos bloqueios criativos. Claro que ter trabalhado aí por anos escrevendo ajuda, porque eu já tenho o costume de escrever, então eu já sabia exercícios que dá pra gente fazer para sair de bloqueio criativo, mas as pesquisas também ajudavam, porque às vezes quando eu tava sem saber por onde ir, eu li algum livro sobre escrita. Eu li muito esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esses dois livros aqui que um é mais voltado para roteiro, mas serve também para histórias em geral. E esse livro aqui, que é de um autor brasileiro, me ajudou bastante, porque ele dá dicas. Com certeza estudar sobre escrita criativa ajudou muito. E quando eu tava com algum bloqueio, era bom ler esses livros, porque eles têm exercícios que você pode fazer, tudo isso ajuda muito, eu recomendo demais. Se sentir empacado com a história é normal. Eu me sinto empacada em tudo que eu escrevo em algum momento. Só que o livro demorou 1 ano e meio para ser escrito. Então, esses momentos de bloqueio foram muito recorrentes. Até porque, por mais que eu ame muito a história, como eu fiquei 1 ano e meio com ela, tinha horas que eu enjoava. E o que me ajudava a sair desses momentos de fossa era fazer o YouTube. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito cansada porque eu tinha que dividir o meu tempo com o YouTube e com o livro. E vocês ainda falavam que eu não trabalhava, porque eu tava postando pouco. Mas é que eu tava dividindo o meu tempo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava muito cansada, ter que dividir o meu tempo com o YouTube também me tirava do cansaço criativo. Ao mesmo tempo que eu sentia que eu não tinha respiro porque eu só trabalhava, eu também tinha os respiros porque eu estava dividindo meu tempo com o YouTube. Então eu pegava para fazer 1 semana ou 2 YouTube, 1 semana livro. Eu nunca fiz os dois ao mesmo tempo, porque eu não consigo pensar em 2 coisas criativas junto. Meu cérebro não funciona assim. Eu não sou multitarefas, eu só foco em uma coisa de cada vez. E aí quando eu estava cansada do livro, eu ia pro YouTube. Fazia YouTube. Aí eu cansei do YouTube, eu ia pro livro e eu ia ficar fazendo assim, sabe? Ficava fazendo assim. O que me ajudou muito também com os bloqueios criativos foi ler outros autores. É óbvio que eu tava lendo muito livro de suspense, mais do que eu já lia antes, porque eu queria me inspirar, eu queria
pegar o jeito de outras pessoas e ver como eu poderia transformar no meu, sabe? É muito importante você estudar outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, pra você evoluir, né? E aí toda vez que eu tava empacada numa cena, tipo, não consigo sair daqui, eu pegava pra ler, sei lá, Rafael Montes. Porque aí eu via o texto dele e ficava, caramba, muito legal, será que eu consigo também me sentir inspirada? E ia pra fazer o meu, era o gás que eu tava precisando, sabe? Eu também me inspirei muito em Suicidas, do Rafael Montes, e que hoje eu tô tendo a oportunidade de enviar o meu livro para ele. Isso é muito doido, gente. Eu me inspirei muito em Suicidas na organização do texto, não há muita história, né, que não tem nada a ver, mas porque, por exemplo, assim, quando eu lia algum livro de mistério que ficava voltando muito no passado, tinha capítulo no presente e no passado, às vezes eu ficava irritada. E eu acho que é porque eu não li bons livros que faziam isso. Hoje em dia eu já li bons que fazem isso, mas os que eu tinha lido antigamente, eu acho que eles não eram tão bons. Por quê? Eu queria estar no presente, eu queria que o mistério fosse resolvido, entendeu? Eu não queria ficar voltando no passado. Só que voltar no passado é importante para entender o presente e para solucionar o mistério. E Suicidas foi a primeira vez que eu li um livro fazendo isso e falei, caramba, todos os capítulos funcionam, todos os momentos funcionam, o presente funciona e o passado também. Eu não sei qual é o meu favorito, eu quero ler todos. Porque Suicidas, assim, intercala o passado, o diário do protagonista e fitas de gravação do presente, das mães tentando descobrir, né, o que foi que aconteceu, enfim. E aí eu comecei a reparar como que ele intercalava esses capítulos. Ele fazia uma coisa A, B e C, tipo passado, diário, presente, ou ele fazia uma coisa tipo B, C, C, A, C, A. Eu queria entender como que era a organização dele. Porque na minha história tem o presente, o passado e as cartas, que o presente é a Cris adulta, as cartas ela é adolescente e o passado ela é criança. Então eu queria entender, fica muito confuso ficar intercalando eles, eu faço A, B, C, ou tá tudo bem eu fazer C, B, B, A. Então, lendo o livro dele, relendo o livro dele, né, eu consegui me organizar um pouco melhor, me ajudou bastante. Outra coisa também que eu me inspirei em Suicidas é que tem um personagem que chama Zack, é um nome gringo, né? E no texto de Suicidas, o cara chama Zack porque ele é da elite. E os pais dele queriam colocar um nome gringo e é meio que tipo pra mostrar gente rica querendo parecer que é de fora, sabe? Tipo, aí o menino brasileiro chama Zack. No meu texto, eu percebi que dava pra fazer algo assim, só que de outra forma. Eu coloquei personagens que têm nome inglês, né, da Inglaterra. Então tem um personagem que chama Oliver. Por quê? Não é à toa, não é só pra ter alguém com um nome gringo, tem que ser o James também, não é só para ter um nome gringo, tem um motivo. Paranapiacaba foi fundada por brasileiros e ingleses também, né? Os ingleses fizeram a ferrovia, enfim. Eu falo que foi pelos brasileiros porque os brasileiros também participaram, não foram só os ingleses. Mas eles ficaram bem conhecidos por ter feito as ferrovias, tanto que o nome é São Paulo Railway, tipo, em inglês, enfim. E aí, dizem as más línguas que rola um pouquinho lá na vila, não de todas as pessoas, tá? Mas rola entre algumas pessoas uma valorização, assim, da cultura inglesa e de que se você tem herança inglesa, antepassados ingleses, você é visto de uma maneira um pouco mais valorizada e se você talvez é de fora, não tanto. Tá? Tô falando de todos os moradores, gente, tá? Pelo amor de Deus. Alguns rolam rumores de que são assim. Então eu quis trazer isso pra minha história, porque eu achei que era importante pra característica do Oliver, ele ser um cara seguro e confiante, e o nome dele já vem essa segurança. Ele sempre foi bem visto na vila, ele tem herança inglesa, o nome dele já mostra essa confiança. A Cris veio de fora. Então, ela talvez não foi tão aceita, não conseguiu se integrar assim tão bem, diferente do Oliver. Então, a personalidade dele já é diferente devido ao próprio nome. O nome deles já carrega uma história. E voltando para a pergunta do bloqueio criativo, porque eu fugi um pouquinho do assunto, esse livro brasileiro que eu li, ele me deu muitas dicas preciosíssimas. E uma delas era que o personagem tem um conflito, né? E esse conflito é meio que o gás dele na história. E ele sempre vai se colocar no conflito que ele vive. Então, por exemplo, assim, a Cris, o problema dela é a solidão. Ela reclama que ela se sente sozinha, não sei o quê. Quando ela for colocada em situações que ela pode sair da solidão, vocês acham que ela vai sair? Não vai, porque ela vai se colocar
em situações de solidão, porque esse é o conflito dela, entendeu? Que é uma coisa que acontece com os humanos também. Então, por exemplo, você fala, nossa, quero muito arranjar um namorado. Aí te pergunto, o que você tá fazendo? Você tá saindo, conhecendo gente, conversando com pessoas online? Não, fico isolada dentro de casa e é isso. E aí você pensa, putz, mas como você vai conhecer alguém interessante se você fica sempre dentro de casa, entendeu? Então os conflitos que a gente sabe ter, a gente também se coloca neles. E fica vindo com a gente, com a nossa história, né? Voltando sempre. Vamos mudar um pouco de cenário e vir aqui pra piscina abandonada, né? Que lá a luz estava meio ruim. Então, o final da história vai ter que mostrar pra gente, o personagem conseguiu superar esse conflito ou ele se afundou ainda mais nesse conflito. Tem que ter a ver o final com esse problema que o personagem tinha, entendeu? E isso vale para todos os personagens da minha história. A avó gostava muito de atenção, ela gosta de atenção. Então as coisas, e mesmo que a atenção seja falsa, mesmo que não seja verdadeira, de interesse verdadeiro, ela quer a atenção, que também tem a ver com solidão, né, gente? Enfim, então tudo que acontece com essa avó também gira em torno disso. O final dessa avó também gira em torno disso. E aí, se tiveram mais algumas perguntas sobre o processo da escrita, né? Então eu vou trazer aqui de curiosidade para vocês. Eu escrevi a história do começo ao fim, bem resumidamente. Com algumas páginas, sei lá, 15 páginas, eu escrevi toda a história. Depois disso, eu fui escrevendo resumidamente o que acontecia em cada capítulo. Aí eu lotei minha parede de post-its de capítulo 1, presente, depois carta, depois capítulo 2, passado, aí carta, aí não sei o que, e fui fazendo assim, sabe? Na verdade, o passado demora pra aparecer, né? No começo é só presente e cartas. Mas enfim, fiz isso, lotei a parede, assim, com a quantidade de capítulos e um post-it de cada cor pra ser passado, presente, carta, para eu conseguir saber o tamanho da história e entender em cada capítulo que eu tô, onde que eu tô, sabe? E a forma de escrever foi um pouco confusa. Eu comecei escrevendo presente, porque eu queria muito começar escrevendo o começo da história mesmo, porque eu achei que era importante. Aí depois eu cansei um pouco de escrever o presente e resolvi escrever todo o passado. Aí depois eu voltei pro presente, porque eu achei que era mais importante escrever todo o passado antes, que não fazia sentido eu escrever o presente primeiro e depois o passado, porque aí tudo que aconteceu no passado que eu fui escrevendo, eu teria que mudar no presente, porque o que vem antes é o passado, então é o que eu tenho que escrever antes, entenderam? Mas eu quis começar com o presente porque eu queria começar escrevendo o começo da história. Aí depois eu fui pro passado, escrevi todo o passado, aí depois eu voltei pro presente. E aí uma amiga minha até perguntou, como que você fez pra não ficar acrescentando coisas na história? Porque ela sabia que eu fui cada vez aumentando mais a história. Eu, na verdade, me ferrei muito em relação a isso. A história ficou gigantesca porque eu não conseguia calar a boca e toda vez que eu ia escrevendo um capítulo, novos problemas iam surgindo e aí eu tinha que escrever mais. E aí, por exemplo, eu tô escrevendo o capítulo 20, surge um problema no capítulo 20 que eu sei que vai dar ruim no capítulo 25, porque eu já organizei como que ia ser a estrutura toda, eu já sabia o que ia acontecer no 25, então quando surge esse problema no 20, eu já sei que vai ser um furo de história no 25. E aí para eu resolver esse problema do 20, eu tinha que voltar no 15, resolver no 15, para poder trazer pro 20, para ir no 25 não ter problema. Gente, virou assim um caos, eu reescrevi tudo umas milhões de vezes. Por isso que a história ia ficando cada vez maior. E assim, eu não posso dizer muito sem dar spoiler, mas vai ter uma hora que a protagonista ela vai pagar a casa de repouso e o pagamento da casa de repouso dava problema para outra coisa na história mais para frente. Então eu tive que inventar toda uma historinha de fundo que só vai ser explicada no final do livro para resolver isso. Gente, cada vez mais o livro ia ficando maior. E eu queria dar camadas para os personagens, eu não queria só elaborar a Cris, eu queria elaborar todo mundo. E aí eu estava escrevendo o Oliver e de repente tinha toda uma história que ia surgindo do Oliver que eu não tinha planejado e o capítulo ia ficando maior. E aí eu estava escrevendo com a voz do Oliver, me empolgando como ele, sentindo que eu era ele e a história ia ficando maior, maior, maior. No final eu acabei o livro com 420 páginas. Isso porque eu me podei muito no final, porque foi chegando perto do prazo para eu entregar lá no final de 2025 e não dava mais para eu ficar voltando nos capítulos anteriores e reescrevendo tudo porque eu tinha que entregar. Então assim, eu só não aumentei mais a história por pressão mesmo, sabe? Que foi importante, gente, se dependesse de mim eu estava escrevendo até hoje e o livro precisa ser finalizado. Então chegou uma hora que eu simplesmente fui escrevendo, anotei possíveis
possíveis furos que eu percebia, não voltei no passado para corrigir, deixei anotado para na revisão eu arrumar e também torci para os revisores pegarem as coisas. Quando eu entreguei o livro no comecinho de fevereiro de 2026, o livro tinha 420 páginas. E pelos meus cálculos, isso era 420 páginas A4, e pelos meus cálculos daria um livro de 600 páginas. Depois eu explico porque que o livro está com 350 páginas, já vou chegar aí, mas só para contextualizar vocês. Enfim, dezembro de 2025 e janeiro de 2026 foram os piores meses, porque eu estava chegando perto do prazo, que eu já tinha adiado bilhões de vezes, e eu tinha que entregar no comecinho de fevereiro. Então, e ainda faltava muita coisa para escrever em dezembro e em janeiro. Aí, era só isso que eu fazia. O meu canal acabou ficando de lado um pouco. Eu acordava, sei lá, 6, 7 horas da manhã, sentava a bunda na frente do computador de pijama, ficava o dia todo escrevendo, não cozinhava mais, comprava marmita só, e só parava de escrever quando chegava 8, 9 horas da noite, às vezes 11 horas da noite. Era só isso que eu fazia o dia inteiro. Eu não estava me cuidando muito bem, meu cabelo ficou péssimo, parei de fazer skincare, me deixei de lado totalmente porque o meu foco era terminar esse livro. Eu fiquei cheia de olheiras, tive muita mudança de humor. Eu nem lembro direito, porque pra mim foi uma coisa só, é um embaçado na minha cabeça, mas meu namorado diz que, porque ele trabalha fora, né, então a gente sempre janta juntos, e ele falava que às vezes ele ia jantar com uma pessoa e outro dia ele jantava com outra, parecia, porque tinha dia que eu chegava, nossa, tá tudo uma bosta, eu não sei escrever, eu não consigo resolver isso aqui, vai ficar cheio de furo, reclamava muito, tava super mal. Aí no dia seguinte, 24 horas depois, eu tava, meu Deus, esse livro é genial, eu escrevi cenas maravilhosas, eu consegui resolver tudo, caramba, tô arrasando muito. Assim, eram picos de humor muito forte, sabe? E tecnicamente era só isso que eu tava vivendo, então eu fui ficando um pouquinho biruta, sabe? E os membros acompanharam isso minimamente porque eu continuava postando vídeo pros membros regularmente, né? Um vídeo por mês, porque é esse o meu combinado com as pessoas que pagam para assistir esse canal. E eu fazia os vídeos sem maquiagem, da forma como eu tava mesmo, sabe? Com menos energia. Eu me esforçava muito para estar divertida, afinal as pessoas estavam pagando para me ver reagindo a coisas, jogando jogos de maneira divertida, então eu realmente me esforçava para entregar o melhor. Mas todo mundo percebia nos comentários que eu tava visivelmente cansada, eu tava com olheiro, eu tava pálida, eu tava muito cansada, sabe? E assim, eu acho que eu tava tão emotiva que o final do livro foi emocionante de escrever, emocionante de chorar. Eu lembro que eu tava escrevendo o final de um personagem e eu já sabia o que ia acontecer com essa pessoa desde o começo, e quando eu fui escrever, eu não conseguia parar de chorar. Eu até gravei. Porque assim, eu tive uma crise de choro, e eu sei que é ridículo, né, a gente ficar se gravando, chorando, mas é que eu achei muito interessante eu estar escrevendo uma história de mentirinha, de uma pessoa de mentirinha, e tá super emocionada com o final dessa pessoa. Tive que fazer uma pausa na escrita porque eu estou tendo uma crise de choro, não tô conseguindo escrever, tá me pegando muito. Teve outros momentos que eu fiquei sensível, que meus olhos encheram de lágrimas também, e eu chorei um pouquinho, mas agora eu tô tendo tipo uma crise de choro. Nossa, que dó, gente, que horror. Nossa, escrever terror é muito difícil. Afinal, eu convivi com esses personagens por 1 ano e meio. Eu me apeguei a essas pessoas, sabe? E foi muito envolvente escrever essa história. Eu realmente caí de cabeça. Eu lembro que no comecinho da escrita do livro, eu fui viajar para Chapada Diamantina em junho de 2025. Não era tão começo do livro não, né? Mas, eu acho que é porque eu escrevi o passado antes, né? E depois eu voltei pro presente. Então, tecnicamente, é o 2º capítulo do livro, mas eu fui escrever depois que eu tava fazendo o livro já há mais de 6 meses, né? Enfim, eu tava no avião escrevendo essa cena, tava dentro do avião, indo pra Chapada Diamantina, indo lá pro Nordeste, sou de São Paulo, tava indo pro outro lado do Brasil, tava no avião, tava escrevendo essa cena da estrada de terra, e é uma cena assustadora, né? Quando eu acabei de escrever, eu olhei pro lado e vi, meu Deus, eu estou no avião. Porque eu tive a sensação de que eu estava na estrada de terra. Eu tive a sensação de que eu estava num lugar à noite, que estava escuro. E aí quando eu acabei e fechei o celular, eu olhei pro lado, eu fiquei, meu Deus, eu tô no avião? Eu não estava numa estrada de terra agora? Foi uma sensação bizarra. Eu realmente entrei fundo
na história. Muito fundo mesmo. Parecia que eu tava lá. Então, quando eu escrevi o final dos personagens, eu me emocionei, porque eu tava dando adeus para essas pessoas, sabe? E eu acabei me apegando a elas. Todas elas têm os seus defeitos, todas elas têm os seus problemas, são problemáticas de alguma forma, mas eu me apeguei a elas. E eu acho que também o fato de eu estar muito cansada quando eu fui escrever o final, né, sem dormir direito, só vivendo isso, contribuiu pro fato de eu estar chorona e muito emotiva escrevendo tudo. E outra coisa, né, a protagonista ela vai ficando cada vez mais doidinha e aí você vai entrando na pira da pessoa, sabe? Tipo, o final foi brutal comigo, gente, de verdade. Vamos pra São Paulo! E aí, quando eu entreguei a primeira versão pra editora, óbvio que a gente ia ter que revisar e tudo mais, mas quando eu entreguei a primeira versão e a história estava basicamente finalizada, eu fui pra São Paulo comemorar com as minhas amigas e elas fizeram uma surpresinha pra mim, olha que gracinha. A gente tá se arrumando aqui pra gente tomar um café da manhã super faturado na cidade de São Paulo. Parabéns pelo seu... Te amamos, amiga. Pelo seu livro. Enfim, comecinho de fevereiro, enviei a primeira versão do livro para a editora para passar pela primeira revisão. A primeira revisora, ela ia ficar um tempo com o livro, ia me dar um tempo de respiro, né, para eu sair um pouco da história, revisar tudo com um novo olhar. Mas a gente nem teve tanto tempo assim, porque como eu adiei muito a história, para a gente conseguir seguir a data de lançamento, ia ter que ser tudo mais rápido. Então, a revisão já foi entregue para mim mais rápido, assim, eu nem fiquei tanto tempo longe. E a Diana, que fez a primeira revisão, ela deu vários apontamentos, sugestões, coisas que ela não entendeu. E assim, tudo que ela passou para mim foi essencial. Mas ela não colocou tantos apontamentos quanto eu achei que viria. Eu achei que a história toda ia estar corrigida. E eram pontos específicos que ela estava sugerindo de mudar, ou de melhorar, ou tirando alguma dúvida, tipo, isso aqui acho que não faz sentido, ou isso aqui você mencionou e depois não apareceu. Foi menos do que eu estava imaginando. Eu, insegura do jeito que sou, falei, vou revisar tudo, vou fazer tudo que ela pediu, arrumar tudo, mas também vou fazer mais, porque assim, não é possível que a história esteja tão boa, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar em mim. Resolvi ler o livro todo de novo, reescrevi um monte de coisa, principalmente do começo, porque eu comecei a escrever a história, essa história, né? Porque antes era outra. Essa história eu comecei a escrever em janeiro de 2025. Quando eu acabei em janeiro de 2026, tudo que eu escrevi lá em janeiro de 2025, um ano antes, poderia ser melhor, porque agora eu já tinha passado um ano inteiro escrevendo essa história. Eu já sabia tudo o que acontecia. A minha escrita melhorou. Então eu voltei pro começo e reescrevi assim, muita coisa, muita coisa. Eu passei muito tempo na revisão. Então me afundei de novo no livro, foquei de novo no livro e aproveitei para ir cortando coisa, porque o livro precisava estar menor, até para facilitar um pouco para a gente vender ele e porque realmente eu devia cortar essas coisas. Teve muita coisa que eu descrevi, que eu expliquei, que depois não aparecia no resto da história, que eu acabei nem pondo, que eu esqueci que eu tinha escrito, que acabou não saindo no meu planejamento, na minha organização e eu deixei passar batido. Ou teve muita coisa que eu expliquei, que eu contei, detalhes de certos personagens que depois nem apareciam mais, coisas meio inúteis, porque eu ainda estava aprendendo a escrever um livro longo e aí eu coloquei coisas que não eram necessárias para a história. Então eu cortei muita coisa que precisava ser cortada, sabe? E acabei diminuindo bastante. Eu não lembro quanto que eu consegui diminuir, mas nessa primeira revisão eu acho que eu diminuí, sei lá, quase 100 páginas. A própria Diana me sugeriu, corta isso aqui, corta aquilo ali. Teve coisas que eu concordei, teve coisas que eu não concordei. Enfim, foi um trabalho bem tipo de diálogo, sabe? Das duas trabalhando junto, eu concordando com certas coisas, não concordando com outras, mas sempre levando muito a sério a opinião dela e quase fazendo tudo que ela pedia, porque ela entende, né? Aí depois veio a Gabi, a segunda revisora, que ela foi ver mais o texto mesmo, não só as ideias, mas corrigir o texto, corrigir a ortografia, colocar as regras. Então aí ela já mudou mais o texto mesmo, porque tem certas regras de gramática que a gente tem que seguir que talvez eu não conhecesse, né? Porque eu não sou especialista no assunto. Então ela corrigiu bastante coisa, ela percebeu coisas que poderiam melhorar, que talvez poderia ser
um furinho de história ali ou aqui, ou ai, talvez você deveria explicar melhor isso, que não sei se eu entendi, ou diminui aqui, que tá muita coisa, tá muito explicativo. Então, a Gabi também fez um trabalho excelente, evoluiu muito a minha escrita, a história foi ficando cada vez melhor por passar por outras mãos, sabe? E acho que isso para qualquer trabalho, né? Quanto mais pessoas estão envolvidas no trabalho criativo, melhor ele vai ficando. Então, assim, eu só tenho a agradecer elas por fazer a história ficar do jeito que ela ficou, porque realmente eu evolui muito com elas, aprendi muitas regras também, porque eu não só aderi às correções que elas faziam, eu queria entender o que era cada correção e por que estava sendo feito. Então eu estava tentando, no meio do processo eu aprendi muito sobre regras de escrita, por exemplo assim, num diálogo, quando eu falo... Tá lá o travessão, né? Porque é um diálogo. Ei, para com isso! Aí, travessão, ele disse. Aí, travessão de novo. Você não toca na minha coisa? Quando tá na fala, você não coloca ponto final depois, antes do travessão de ele disse. Isso é uma regrinha de livro que eu não sabia, entendeu? Então eu já posso fazer numa próxima vez. Eu também fiquei muito atenta à diagramação, eu queria entender por que todo começo de capítulo, em vez de dar aquele pulinho para começo de parágrafo, sabe? Fica pro lado. Por que é assim? É uma regra de livro mesmo. Mudança de look, porque estamos em outro dia, a bateria da câmera acabou, então tive que voltar aqui depois. Se vocês estiverem ouvindo aí barulho de cachorras, é porque elas estão aqui embaixo, tá, gente? Então... Ai! Licença! Foi uma péssima ideia ter vindo de cachecol pra cá. Elas não vão me deixar em paz. A menina tá achando que é um brinquedo. Gente, vocês podem se comportar que a mãe tá trabalhando? Tá, elas foram pra lá. Enfim, livro finalizado, começou a pré-venda. Postei no meu Instagram, postei rapidamente aqui e a repercussão foi ótima, gente. O livro está ainda em pré-venda e em pré-venda ele já tá fazendo um sucesso maior do que a gente estava esperando. Então eu só queria agradecer do fundo do coração vocês, a confiança em mim, né? Porque ninguém leu ainda e as pessoas já estão comprando. Eu queria agradecer de verdade. Assim... Gente, honestamente, é difícil de explicar o que eu tô sentindo, porque apesar de eu ter passado os últimos quase 2 anos nisso, me parece uma coisa surreal eu ter escrito um livro, sabe? Parecia um sonho tão distante e eu me afundei tão profundamente nessa história, eu me apaixonei tanto por ela, que ver ela tomando corpo físico é bizarro. E parece que às vezes cai minha ficha e às vezes eu continuo achando que eu tô sonhando. E aí, uma das vezes que caiu a minha maior ficha, porque realmente em todo esse processo eu tava, legal, tô escrevendo um livro. Não tava caindo a ficha, sabe? Aí o pessoal da maquinaria recebeu as primeiras cópias do livro semana passada, retrasada, e me mandaram um vídeo abrindo uma caixa e pegando a figura, uma cópia física nas mãos, tipo... nascendo pro mundo, e eu tive uma crise de choro absurda, eu não conseguia parar de chorar. Toda vez que eu via esse vídeo eu ficava chorando, e só de lembrar dá vontade de chorar de novo. Eu não sei explicar o que acontece, sabe? Eu não sei porque eu fico chorando assim, gente, mas só de pensar nesse momento me dá vontade de chorar de novo. E aí eu gravei pra vocês, né? Então toma aí. Gente, ignorem o meu cabelo que eu dormi com trança. Eu sei que é super tosco se filmar chorando, performático, não sei o que, mas eu acabei de receber um vídeo do livro físico, e eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vejo o vídeo, eu já vi umas 10 vezes, e eu vejo o vídeo, eu começo a chorar. Eu não sei o que tá acontecendo. Foram, assim, quase 2 anos me dedicando muito a essa história, e não sei, é muito emocionante. Puta merda, eu comecei a gravar porque eu queria mostrar pra vocês como é engraçado. Eu tô normal, eu abro o vídeo, eu começo a chorar, só que eu já tô chorando antes. Nossa, é muito emocionante. Ai. Nem acredito que esse momento chegou. E assim, tá lindo. Obrigada a todo mundo que comprou. Espero que vocês gostem da história. Espero que valha a pena. Enfim, na semana passada, quarta-feira passada, fui pra São Paulo ver o livro pessoalmente, pegar algumas cópias. Meu namorado e minha melhor amiga foram comigo, eles já estão lendo o livro, estão amando. E é muito engraçado
poder conversar sobre a história, né? É que meu namorado já sabia a história, porque durante todo o processo eu fui contando tudo pra ele, né? Mas a Lari, ela tá lendo tudo agora, eu não tava dando tantos spoilers pra ela, assim, e ela também não queria saber porque ela queria ser pega de surpresa. E ela já tá acabando o livro, tipo, faz, sei lá, 3 dias que ela pegou e ela já tá no final, e ela fica me mandando áudio o tempo todo. Não acredito que isso que aconteceu, meu Deus, tô muito emocionada, isso aqui é viciante, ai, eu quero saber, me explica aqui que... Tipo, é muito legal ver alguém lendo, sabe, e querendo saber mais com você. Tá me dando muita empolgação para vocês lerem também e me mandarem mensagens. Eu tô muito, muito empolgada para saber o que vocês vão achar da história. Enfim, fomos para São Paulo, pegamos algumas cópias e aproveitamos para autografar alguns livros. E aí eu até queria tirar uma dúvida que vocês tiveram bastante. O que acontece? Por questões de logística, não tem como os livros que estão em pré-venda serem autografados, porque quando eu fui tirar essa dúvida com a editora, a gente já estava vendendo os livros. Então, se começasse a autografar os livros a partir de agora, por exemplo, porque não dá para autografar os antigos, porque o que foi vendido foi livro sem autógrafo, entendeu? Se eu começasse agora, iria significar que certas pessoas que compraram no começo não iam receber livros autografados e quem comprou depois ia. Não é justo, né? E também para isso que existem os eventos, né? Para vocês virem, conversarem comigo um pouco, eu autografar, enfim. Então vamos ter eventos para autografar livros, ainda não sabemos quando que vai ser, mas eu vou vir, conto para todo mundo e já vou entrar nesse detalhe. Mas queria explicar para vocês por que eu estava autografando alguns livros quando eu fui lá na editora. A gente precisa trabalhar com material de divulgação, certo? Isso para qualquer produto. Você manda para criadores de conteúdo, pessoas do meio, o livro para ele ser promovido, para essas pessoas falarem para o público deles sobre o livro, para ele crescer no boca a boca. Sabe esse negócio de recebidos? Então, para livro é a mesma coisa, você também envia como recebidos. Mas eu queria fazer algo especial, então, para essas pessoas que eu estou mandando, eu queria deixar um recadinho personalizado, porque muitas dessas pessoas ou são meus amigos ou são profissionais que eu admiro. Então, eu queria deixar um recado especial para cada um deles. Então, por exemplo, assim, vou mandar um livro para Jay Mello, que é uma amiga minha. Eu deixo um recadinho especial para Jay, falando da nossa amizade, agradecendo ela. E todo mundo foi assim, todo mundo elogiei coisas que eu gosto na pessoa, ou fiz alguma brincadeira, fiz alguma coisa específica para a pessoa. Por isso que eu estava escrevendo e autografando, entendeu? Porque eu queria fazer algo especial para todo mundo. E aí, para os inscritos, eu também quero fazer. Então, eu quero fazer eventos para poder conhecer vocês e assinar. Mas, gente, não é tão simples que as coisas funcionam. A princípio, vamos ter um evento em São Paulo para autografar livros e um evento que é na cidade do autor. A gente ainda não sabe onde vamos fazer porque minha cidade é pequena, então provavelmente vai ser num lugar vizinho, mas é tudo na região de São Paulo, gente. Por mim, eu viajo o Brasil todo conhecendo vocês e assinando livros. Mas a gente precisa que o livro faça um certo sucesso e um burburinho para as livrarias me levarem para eventos, entendeu? Então, se vocês querem muito que eu vá para tal cidade, vamos movimentar, fala com as livrarias, chama a Nath, não sei o quê, porque eu topo ir, entendeu? Se as livrarias me chamarem para ir do outro lado do Brasil, eu topo ir. Então, para acontecer de eu ir para lugares mais distantes de mim, aqui no Brasil, vai ter que ter uma movimentação, o livro vai ter que fazer um certo sucesso para eu ser chamada para ir, entendeu, gente? Então saibam que eu quero ir, tá? E aí eu vou dizer para vocês algo que a Renata, né, da maquinaria, disse para mim, que um livro, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Ou seja, agora é só o começo. Eu vou continuar promovendo o livro por muito tempo. Eu vou querer continuar indo em eventos do livro e autografando esse livro por muito tempo. Ele deu muito trabalho, eu não vou calar a boca sobre ele nunca. Então eu vou continuar indo atrás disso, tá, gente? Pode ser que demore um pouquinho, mas se o livro fizer sucesso, a gente consegue ir para outros lugares, entendeu? Tô esclarecendo isso para vocês saberem. Tô tentando ser bem honesta e transparente aqui, pra vocês entenderem, porque tá todo mundo perguntando e eu quero responder, eu quero falar, gente, eu quero, tá? Eu quero encontrar vocês, eu quero autografar, mas depende de muitas coisas e se tudo der certo, esse livro vai fazer um sucesso e a gente vai, né, em lugares diferentes e vamos conhecer pessoas de todos os lugares. E agora eu vou mostrar o livro para vocês. Ó, a capa, a parte de trás,
aqui. Isso daqui, ó, tá vendo como se tivesse meio destruído? Mesmo a capa tem umas marcas, assim, meio de destruição, que tem tudo a ver com, né, o sentimento do livro. E aí, quando a gente abre, temos aqui uma sinopse, né? As fotografias do marido da Dona Marília. Pra cá, pra parte de trás, temos a minha fotinha com, né, informações sobre mim. E mais fotografias. Olha só que belezinha. Aí vamos mostrar a parte de dentro para vocês. Temos aqui agradecimentos e capítulo 1 com data, porque vamos pular do presente passado. E também temos carta, quer ver? As cartas estão numeradas, né? Porque elas vão aparecer de trás para frente e com data também, para ficar menos confuso. E aí no final vamos ver a primeira carta de todas. Talvez seja até uma coisa legal de se fazer, é depois que terminar o livro, ler as cartas de novo, só que ler elas na ordem. É isso, gente, já falei muito, tá com mais de 1 hora esse vídeo, falei pra caralho. E eu queria finalizar agradecendo vocês, agradecendo cada pessoa que assistiu meus vídeos, que comentou, que curtiu, que participou do meu canal de alguma forma, porque é graças a vocês que eu tô escrevendo esse livro. É graças à confiança que vocês depositam em mim que uma editora confiou de me chamar para escrever um livro, para eu realizar um sonho, porque todos os comentários elogiando os vídeos, elogiando a minha forma de contar a história, tudo isso interferiu. Todo engajamento que vocês me trazem interferiu em eu conseguir ter um contrato para escrever um livro. Saibam que eu sou eternamente grata e é por valorizar muito vocês que eu me dediquei tudo que eu podia nesse livro. Então, o tempo todo que eu estava escrevendo, eu estava pensando, vai valer o dinheiro dos inscritos essa história? Tá valendo o dinheiro deles? Eles vão gostar de cada segundo desse texto? Toda vez que eu estava escrevendo, eu pensava, isso aqui tá legal, a pessoa vai querer parar o livro no meio. Isso aqui tá legal, a pessoa vai querer pular. Então, o tempo todo eu ia melhorando, pensando que tem que valer a pena. É óbvio que vai ter uma pessoa ou outra que talvez não vai gostar da história, faz parte, não tem como agradar todo mundo, mas saibam que esforço teve. A história é boa. Pode ser que você não goste, pode ser que não seja muito a sua praia, mas que a história tá boa, que houve dedicação. Não tem o que falar, sabe? Eu realmente me dediquei muito, passou por muitas mãos pra gente entregar o melhor produto pra vocês. Eu exigi muito de mim mesma, que eu acho que era minha obrigação, certo? Porque eu trabalho analisando histórias, eu trabalho criticando histórias, ou seja, na hora que eu vou fazer, eu tenho que mostrar que eu sei do que eu tô falando. Se eu fico o tempo todo falando de regrinhas, de coisas que podiam melhorar e de não sei o que a pessoa fez que não fez sentido, blá blá, critico de todo mundo, elogio muito também, né? Eu acho que a maior parte dos meus vídeos é elogiando histórias, mas eu critico também. Na hora que eu fosse fazer, eu tinha que mostrar, no mínimo, muita dedicação, entendeu? E colocar tudo que eu sei em prática. E foi isso que eu fiz. Eu exigi muito de mim mesma porque eu acho que era o mínimo que eu tinha que fazer. Não só porque vocês vão estar pagando por essa história, mas também porque se eu critico dos outros, agora tá na hora de eu mostrar que eu sei fazer também. Então, quando vocês forem ler, me mandem mensagem, façam reviews, façam vídeos, me marquem. Se alguém fizer vídeo, por favor, me marca. Eu quero saber o que vocês estão pensando, as coisas boas e as ruins, e eu quero ouvir tudo porque o meu objetivo é continuar escrevendo e só melhorar, né? Esse foi o primeiro livro. Eu quero aprender com ele e escrever coisas ainda melhores no futuro. E é isso, gente. Eu só queria agradecer mesmo. Dia 22 de junho, a figura lança. E eu conto com vocês para fazer esse livro. Fui atacada por uma abelha. Eu tô do lado das abelhas do meu pai. Vou mostrar para vocês. Mas é que era o único lugar que dava para apoiar e essas abelhas, elas são boazinhas, elas não picam nem nada. É isso, conto com a ajuda de vocês para esse livro e até o infinito, chegar em um monte de gente. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz, obrigada. E eu vou estar viajando agora em junho. Quem quiser acompanhar a viagem, quem for fofoqueiro, só me seguir no Instagram que eu vou postar algumas coisinhas por lá. Vou levar a figura para passear aqui pela América do Sul, porque vamos para países vizinhos, ver nossos irmãos. Então durante o lançamento eu vou estar viajando, mas vou estar no celular acompanhando tudo. E quem quiser me ver caindo, esquiando, isso se tiver neve, né?
A gente tá indo numa época que talvez não tenha tanta neve. Mas se tiver neve, eu vou esquiar, provavelmente vou cair muito e vou postar. Se quiser ver, é só me seguir no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada. Até dia 22 de junho, que é um dia depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 21 de junho e dia 22 é o lançamento. É o meu presente de aniversário, vai! Vocês podem me dar esse presente de aniversário, né? É isso, gente. Muito obrigada. Até lá!